Bom dia! Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e encaminhe esta mensagem a todos que ama. Nossa leitura de hoje tem por tema folhas e figos e começa com uma fala de São Francisco de Assis que diz, abre aspas, fale-me de Deus, irmã amendoeira, fecha aspas. E em resposta, a árvore floresceu. Se hoje conversássemos com São Francisco, pedindo a ele alguma orientação para a nossa vida, ele certamente diria para agirmos como a amendoeira, como ela fez diante dos seus olhos santos. Floresceu. Florescer é florir, desenvolver-se, desabrochar. Essa é a missão do homem no mundo. Não podemos viver como plantas secas. Não podemos ser um jardim sem flores, uma árvore sem frutos, uma terra infértil. O homem se torna feliz quando ele desabrocha, quando ele cresce, amadurece, dá frutos para si e para a comunidade onde vive. Essa é a tarefa que Deus deu a cada filho quando veio ao mundo florir a terra. Pediu para que desenvolvêssemos os dons do nosso espírito. Por isso, a amendoeira floresceu quando Francisco pediu que ela falasse de Deus. Deus é o constante movimento de amor, é o bater de asas dos pássaros, é o brilho das estrelas, o sol que nos aquece, o vento que refresca, a chuva que irriga o solo, o homem que ama. Deus é a força que impulsiona a criatura ao trabalho, ao progresso, às descobertas, às aventuras, à ciência, às artes e ao amor. Deus é a constante expansão, e quando o homem caminha nessa direção, ele progride, ele é feliz. Mas quando a criatura, ao invés de se expandir, acaba se fechando, contraindo, estacionando, negando seus potenciais, recusando-se a arar a terra, regá-la, adubá-la, cortar as ervas daninhas, surge a dor e o sofrimento. Jesus se referiu a essa questão quando certa vez, estando com fome, avistou uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada a não ser folhas. Conta-se que Jesus secou essa figueira estéril. O que certamente levou Jesus a essa conduta extrema foi o fato de que a figueira tinha folhas e, portanto, pelas características da árvore, ela também deveria ter frutos. Não era concebível que uma figueira que aparentava ser frutífera não tivesse figos. É óbvio que Jesus não ficou irado com a figueira e por isso resolveu amaldiçoá-la. Não, essa ideia não combina com Jesus. Creio que ele apenas quis usar aquele episódio para mostrar a cada um de nós que o homem veio ao mundo para frutificar e não apenas para viver de aparências, de discursos, de promessas, de mentiras, de muitas iniciativas e poucas acabativas. Se Jesus visse a nossa figueira, será que ele encontraria figos? Ou só encontraria folhas? É uma boa reflexão para todos nós. A ausência de frutos gera frustração, sensação de desvalia, baixa autoestima. Por isso, Deus não aprecia jardins abandonados e jardineiros ociosos. Ele nos deu tantos talentos, tantos recursos, tantas terras e sementes, e ainda nos fez a sua imagem e semelhança. Por que então nosso jardim anda tão descuidado? Deus é o jardineiro do mundo,
mas fez a cada um de nós jardineiros cooperadores da sua obra. Nosso jardim é a nossa vida. Muitas vezes estamos preocupados com o jardim do outro, esquecendo-nos do nosso. E a nossa missão mais importante na vida é cuidar bem do nosso jardim, fazendo desabrochar as lindas sementes que Deus plantou em cada um de nós. São Francisco está agora nos pedindo: meu irmão, fale-me de Deus. Sem nenhuma palavra ou explicação, vamos apenas desabrochar. Graças a Deus. Queridos amigos, a lição que José Carlos de Luca nos traz nesse texto pode ter como sustentáculo o que a carta de Paulo disse aos Hebreus em seu capítulo 13, versículo 6. Disse Paulo: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Essas palavras de Jesus, lembradas por Paulo, nos dizem que sempre estamos acompanhados por Jesus em nossas vidas, mesmo que em alguns momentos nos sintamos sozinhos ou abandonados. Ele nunca nos abandona. Quer queiramos ou não, as dificuldades e os tropeços da vida sempre existirão. Por mais preparados que acreditemos estar, em algum momento da nossa vida vamos encontrar uma pedra, um beco sem saída, uma perda, uma enfermidade, uma falta de luz no fim do túnel, uma decepção amorosa. Quantos desistem frente aos fracassos? Quantos se ressentem, amarguram, se deprimem, adoecem, esquecem o que vieram fazer no mundo e desistem quando encontram dificuldades? Todos temos dificuldades e tropeços, mas poucos têm a capacidade de se resignar e seguir em frente, aprender com esse sofrimento momentâneo. Poucos conseguem, nesse momento, lembrar-se de seus talentos, das facilidades que dispõem e daquilo de bom que trouxeram para essa vida, pela graça e misericórdia de Deus. Todos temos potencial para gerar bons frutos. Precisamos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não desistir, mesmo que as aparências nos indiquem que já estamos como uma figueira velha ou doente, sem folhas e sem frutos. Jesus é o nosso adubo, a nossa poção de rejuvenescimento, o nosso exemplo a seguir. Ele que em Mateus capítulo 10, versículo 22 nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Graças a Deus. Nossa leitura de hoje foi do livro O Jardim da Minha Vida, de José Carlos de Luca, no capítulo 19, de título Folhas e Figos, seguidos por breve comentário. Tenham todos um excelente dia e um final de semana abençoado pelo Mestre Jesus. Graças a Deus.